Putin sugere cessar fogo na Ucrânia para 9 de maio. Trump revelou ter tido uma conversa, muito boa, com o presidente russo, na qual defendeu um cessar-fogo na Ucrânia. A Batalha de Ourique e a criação do Reino de Portugal. Após a Batalha de Ourique, D. Afonso Henriques passou a se intitular rei em todos os documentos, marcando a fundação do Reino de Portugal. Suspeito de ataque a Trump baleia agente durante incidente. O Procurador-Geral interino dos Estados Unidos da América revelou que o suspeito ignorou o detector de metais e disparou uma arma, resultando em um agente ferido no peito. Portugal investe mais em si mesmo com o PTRR do que a Europa. Desde 1578, Portugal tem-se recuperado, mas agora, com o PTRR, o país destinará mais recursos a si do que a Europa lhe concede. Conflito no Irão já gerou custos de 25 mil milhões de dólares para os Estados Unidos da América. A maior parte dos gastos refere-se a munições, com o restante destinado a despesas operacionais, manutenção e substituição de equipamentos. Segues a Filogia a iniciativa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. OMS alerta que Estados Unidos da América devem quitar dívidas antes de deixar a organização. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou que a saída dos Estados Unidos envolve não apenas o aviso prévio já cumprido, mas também a necessidade de saldar as dívidas com a agência da Organização das Nações Unidas. Governo busca reconectar-se com a população em meio a desafios económicos. Carlos Rodrigues analisa os esforços do governo para restabelecer a empatia com os cidadãos, destacando os desafios económicos enfrentados. A polêmica da CADA e o alerta sobre a transparência. A recente controvérsia envolvendo a CADA levanta questões sobre a defesa da transparência por entidades públicas. Manuel Carvalho reflete sobre as implicações dessa situação. É essencial manter-se informado sobre temas que afetam a sociedade. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Trump responde e a disputa territorial intensifica-se. O podcast Fogo e Fúria examina os acontecimentos políticos da última semana nos Estados Unidos da América. Final da Liga Europa assegura 7 milhões ao SP, Braga. O treinador Carlos Vicens destaca a importância de ser Braga mais do que nunca, antes do confronto com o Friburgo nas meias finais da Liga Europa. MN esclarece que base das Lajes é usada apenas em resposta a ataques. O ministro dos Negócios Estrangeiros reafirma que a base das Lajes serve exclusivamente para operações norte-americanas em resposta a ataques, como os dirigidos ao Irão. Além disso, Trump anuncia que dará prioridade a negociações por meio de chamadas telefónicas. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Mulher detida após esfaqueamento em Viana do Castelo por defesa da filha. Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante pela GNR de Valença, alegando que atacou em defesa da filha. Alerta sobre bilhetes falsificados para a festa do FC Porto. O jogo contra o Alverca pode ser um momento de consagração, com ingressos duplos na tribuna a 3 mil euros. O clube manifesta preocupação com a possibilidade de bilhetes falsos. Faleceu José Santa Bárbara, destacado designer português. José Santa Bárbara, reconhecido como um dos maiores artistas de Portugal, faleceu recentemente. Com uma vasta e significativa contribuição nas artes visuais, destacou-se em diversas áreas, incluindo escultura, pintura, medalhística, ilustração e design. A sua obra deixa um legado importante na cultura portuguesa. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Trump responde e a disputa territorial intensifica-se. O podcast Fogo e Fúria examina os acontecimentos políticos da última semana nos Estados Unidos da América. MN esclarece que base das Lajes é usada apenas em resposta a ataques. O ministro dos Negócios Estrangeiros reafirma que a utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos da América se destina exclusivamente a responder a ataques, em referência às operações no Irão.
Além disso, Trump anuncia que dará prioridade a negociações por meio de chamadas telefónicas. OMS alerta que Estados Unidos da América devem quitar dívidas antes de deixar a organização. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde enfatizou que a saída dos Estados Unidos envolve não apenas o aviso prévio já cumprido, mas também a necessidade de saldar as dívidas com a agência da Organização das Nações Unidas. É fundamental que os Estados Unidos da América regularizem sua situação financeira antes de efetivar a saída. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. SP, Braga assegura 7 milhões com presença na final da Liga Europa. O treinador Carlos Vicens destaca a importância de ser Braga mais do que nunca, antes do confronto com o Friburgo nas meias finais da Liga Europa. Escuta entre António Costa e Lacerda Machado descoberta após 2 anos de investigação. A conversa sobre o Centro de Dados em Sines foi revelada em outubro de 2025, após uma revisão da Operação Influencer. Barro Negro, a tradição que une passado e futuro. A louça negra, de Molelos, uma arte centenária, continua a prosperar no século XXI. O Museu Terras de Pesteiros revela os segredos da sua produção e garante que esta tradição não está em risco de extinção. Descubra como o barro negro se mantém vivo e relevante nos dias de hoje. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Alerta sobre bilhetes falsificados para a festa do UFC Porto. O jogo contra o Alverca pode ser um momento de consagração, com ingressos duplos para a tribuna a 3.000 euros. O clube expressa preocupação com a possibilidade de bilhetes falsos. 2 agentes da PSP detidos e acusados de crimes violentos vão a julgamento. Os agentes da PSP enfrentam acusações de abuso de poder, tortura e violação, negando todas as imputações. No programa Expresso da Manhã, Paulo Baldaia entrevista os jornalistas Hugo Franco e Rui Gustavo, que cobrem a segurança interna e a justiça. PTRR, a maioria das medidas já era conhecida. O Diário de Notícias revela que 13 das 20 principais medidas já constavam no orçamento do Estado. Enquanto isso, o Guardian informa que a polícia investiga um esfaqueamento em Londres como um ato de terrorismo. No Brasil, a Folha destaca uma decisão histórica do STF que intensifica a tensão política no país. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Governo planeja reuniões mensais do Conselho de Ministros fora de Lisboa, começando em Beja. A iniciativa, Sentir Portugal, visa descentralizar as reuniões ministeriais, com a primeira a ocorrer hoje em Beja. Coronel Vasco Lourenço recorda desinformação na Guerra Colonial. O coronel na reserva Vasco Lourenço, figura central da Revolução dos Cravos, reflete sobre a falta de informação durante a Guerra Colonial, onde a morte de soldados era frequentemente atribuída a acidentes de carro. Além da sua carreira militar, Lourenço é um entusiasta do bridge e valoriza a sua família, composta pela esposa Adélia, ex-professora, pela filha Gabriela e pelo neto Vicente. Ele cresceu numa pequena aldeia e sempre teve o desejo de servir nas Forças Armadas. Confira o novo episódio do Geração 40. CENTCOM apresentará a Trump novos planos de ação contra o Irão. O ex-presidente Trump será atualizado sobre os novos planos do CENTCOM, que incluem potenciais ataques rápidos e eficazes a alvos iranianos, como a possibilidade de controlar áreas do Estreito de Hormuz. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Empate dramático em Alvalade complica aspirações à Champions. O Sporting empatou 2-2 com o Tondela, com 2 golos sofridos nos minutos finais, gerando descontentamento entre os adeptos. Além disso, surgem rumores sobre o interesse de Tebas em Mourinho. Sánchez e a mobilização progressista no cenário global. Sánchez destaca-se como um político astuto, navegando em tempos difíceis, mas sua ambição levanta questões sobre sua ideologia. PS realiza a primeira Comissão Política Nacional sob liderança de José Luís Carneiro. A Comissão Política Nacional do Partido Socialista, PS, reúne-se esta noite, marcando a primeira sessão desde a eleição de José Luís Carneiro como líder no Congresso de Viseu, ocorrido no final de março.
Esta reunião é um momento importante para discutir as diretrizes e estratégias do partido sob a nova liderança. Não perca as atualizações e considere subscrever o nosso canal para ficar sempre informado. A saúde global em risco devido a hábitos prejudiciais. Seria ideal proibir o consumo de álcool, a vida em áreas poluídas e alimentos não saudáveis, além de incentivar a prática de exercício físico. Um terço do PRR enfrenta riscos significativos. Comissão de acompanhamento revela que 37 investimentos do PRR estão em situação preocupante ou crítica, a poucos meses do término do plano. Especialista acredita que Trump pode intervir em Cuba. Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais, afirma que Trump está preparado para uma intervenção em Cuba. Segundo ele, a situação na Ucrânia poderá ser utilizada como moeda de troca para que Putin colabore com os Estados Unidos da América na luta contra o Irão. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Aumentam as denúncias de violência no Instituto de Apoio à Criança. À mínima coisa vem uma palmada, porque à mínima coisa vem uma tareia, porque à mínima coisa vem um castigo completamente desadequado, afirma o presidente do IAC. Impacto do bloqueio do Estreito de Hormuz no preço do petróleo. O preço do petróleo atinge $120 por barril, o mais alto desde o início do conflito, sem sinais de negociações iminentes. Qual será a resistência das economias e das finanças pessoais diante desta situação? Flotilha de apoio a Gaza denuncia interceptação de barcos por Israel. Ativistas afirmam que embarcações foram paradas em águas internacionais. No domingo, mais de 50 barcos partiram em direção a Gaza. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Críticas ao depósito de garrafas de 10 cêntimos e os chakras de Montenegro. O sistema de devolução de garrafas, que oferece 10 cêntimos por unidade, já está em funcionamento, mas enfrenta uma onda de críticas. Além disso, questiona-se se Montenegro tem os seus chakras, ou charcas, desalinhados. Festival iminente acontece em edifício ocupado por sem-abrigo. O festival iminente será realizado em um prédio abandonado que abriga sem-abrigo. O governador do BCE, ciente de que não poderia ter ações, decidiu doá-las. Além disso, ocorrerá um debate quinzenal. Saída dos Emirados da OPEP gera preocupações sobre o futuro do cartel petrolífero. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP representa uma perda significativa para o cartel petrolífero, levantando questões sobre as suas implicações futuras. A decisão dos Emirados pode acentuar a crise existencial da OPEP, uma vez que a organização enfrenta desafios crescentes no mercado global de petróleo. É crucial analisar como esta mudança afetará a dinâmica do cartel e o equilíbrio do setor petrolífero. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. FBI revela que Cláudio Valente assassinou Nuno Loureiro por ressentimentos acumulados. A investigação do FBI aponta que Cláudio Valente via a Universidade de Brown e Nuno Loureiro como símbolos de seus fracassos pessoais e injustiças sofridas. Adidas apresenta camisolas do Mundial 2026 para cães. A nova coleção ainda não foi divulgada no mercado europeu. Inflação em abril atinge 3,4%, impulsionada pelos combustíveis. Em abril, a inflação subiu para 3,4%, um aumento de 0,7 pontos percentuais em relação a março. O Instituto Nacional de Estatística, INE, destaca que o aumento dos preços dos combustíveis é o principal fator por trás dessa elevação. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Debate parlamentar e as reformas do Chega em comparação com o PCP. A proposta de reformas do Chega levanta questões sobre possíveis semelhanças com o PCP, enquanto a AD se concentra na reforma laboral, em um segundo debate quinzenal em menos de 15 dias. Inflação sobe para 3,4% em abril, impulsionada pelos preços dos combustíveis.
O INE prevê que a inflação tenha aumentado novamente em abril, com a energia a registrar um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior e os alimentos a custarem, em média, 7,5% a mais. Candidaturas abertas para a Capital Portuguesa da Cultura 2028. A cidade que será a capital portuguesa da cultura em 2028 será revelada no dia 9 de dezembro. Ana Rita Bessa defende proteção dos autores contra livros gerados por IA. A CEO da editora Leia, Ana Rita Bessa, afirma que não apoia a publicação de obras escritas por inteligência artificial, enfatizando a importância de preservar os autores e o mercado editorial em Portugal. Despiste de autocarro escolar em Mangualde deixa 2 estudantes feridos. Hoje, 2 estudantes foram levados para o Hospital de Viseu com ferimentos ligeiros após o despiste de um autocarro escolar, conforme informou a agência Lusa um responsável dos bombeiros. Israel detém aproximadamente 175 ativistas da flotilha com destino a Gaza. Uma das 58 embarcações da Global Sumud Flotila estava a caminho de Gaza quando foi interceptada. Um terço do PRR permanece em situação crítica a 4 meses do término. Apenas 20% dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência estão finalizados, enquanto 30% seguem conforme o previsto. A Comissão questiona o impacto das revisões do PRR sobre seu potencial transformador. BPCE adquire oficialmente 100% do novo banco por 1.673 milhões. Após o acordo de junho e a assinatura em outubro, a venda do novo banco ao BPCE foi finalizada, com o Estado a receber 1.673 milhões de euros. Air France KLM ajusta previsões para 2026 após prejuízo no primeiro trimestre. A Air France KLM anunciou um prejuízo de 287 milhões de euros no primeiro trimestre e revisou para baixo as suas previsões para 2026, devido ao impacto do conflito no Médio Oriente. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Salário médio em Portugal ainda 38% inferior à média da União Europeia. De acordo com a Associação Business Roundtable Portugal, o salário médio anual dos portugueses aumentou 1.600 euros entre 2023 e 2024, alcançando 24.800 euros, mas permanece 38% abaixo da média da União Europeia. E-mails de pré-aviso do INEM foram consultados no Ministério. A ministra Ana Paula Martins, a ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e a ex-chefe de gabinete, Anabela Barata, estiveram envolvidas na leitura dos e-mails. Governo de Israel publica vídeo de Netanyahu sem 6 dedos. O governo de Israel lançou um vídeo do primeiro-ministro Netanyahu, desmentindo rumores de que ele apareceria com 6 dedos, conforme afirmado por internautas. A divulgação visa esclarecer a veracidade das imagens e combater a desinformação. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Governo implementa garantia para contratos de energia renovável a longo prazo. A nova iniciativa do Governo tem como objetivo estabelecer um mecanismo de proteção para contratos de energia renovável, assegurando a segurança em caso de incumprimento por parte dos compradores. Francesca Bria alerta: a democracia está em risco devido às grandes tecnologias. Em entrevista, a economista e conselheira da Comissão Europeia destaca a vulnerabilidade da Europa face às potências tecnológicas. Francesca Bria participará no Digital Business Congress, em Portugal, no dia 7, evento associado ao Expresso como Media Partner. Liberdade de imprensa global atinge o nível mais baixo em 25 anos, Portugal desce 2 posições. Portugal ocupa agora a 10ª posição no ranking, que é liderado pela Noruega. Impacto do bloqueio de Hormuz no preço do petróleo em debate. O preço do petróleo alcançou $120 por barril, o valor mais elevado desde o início da guerra. A discussão centra-se na capacidade da economia em suportar esses preços elevados.
Reino Unido legaliza aborto até ao nascimento. É verdade. Uma publicação nas redes sociais afirma que o aborto é agora permitido até ao nascimento no Reino Unido, mas será que essa informação é correta? Mais de 100 entidades pedem a redução do tráfego aéreo. Um manifesto com propostas para diminuir o tráfego aéreo está disponível para assinatura por grupos da sociedade civil e pelo público em geral. A iniciativa visa mobilizar apoio em prol de medidas que promovam uma aviação mais sustentável e responsável. Não perca a oportunidade de se informar e participar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Incêndio em prédio residencial na Amadora causa feridos. Um incêndio eclodiu em um edifício residencial na Amadora às 12h16 desta quinta-feira, resultando em pelo menos 3 feridos. No local, 20 operacionais estão a combater as chamas, com o apoio de 4 veículos. Air France, KLM garante que conflito no Médio Oriente não afeta interesse na TAP. O grupo Air France, KLM, que se candidata à compra da TAP, afirma que fará uma oferta, tão forte quanto possível e descarta, por enquanto, qualquer influência do conflito no Médio Oriente sobre a privatização da companhia aérea. Mensagens da Comissão de Acompanhamento do PRR. Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão de Acompanhamento, abordou temas cruciais relacionados ao PRR. Durante a reunião, foram discutidos os progressos e desafios na implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, destacando a importância da transparência e da eficiência na utilização dos fundos. A Comissão enfatizou a necessidade de monitorar de perto os projetos para garantir que os objetivos sejam alcançados dentro dos prazos estabelecidos. É fundamental que a sociedade civil esteja informada sobre os avanços e que haja um diálogo contínuo entre as partes envolvidas. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Reeleição do reitor da Nova é novamente adiada. A eleição do reitor da Nova foi adiada novamente devido à falta de quórum no Conselho Geral, prolongando um processo iniciado no ano passado. Cantor D4 viaduto acusado de homicídio de adolescente em Los Angeles. Procuradores de Los Angeles apresentam evidências do crime, incluindo motosserras e viagens para eliminar provas. Reeleição do reitor da Nova é novamente adiada. A eleição do reitor da Nova foi adiada novamente devido à falta de quórum no Conselho Geral, um processo que se prolonga desde o ano anterior. Greve do INEM. E-mails de pré-aviso foram lidos pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde confirmou ter recebido 3 e-mails com aviso de greve do INEM, todos lidos com 20 dias de antecedência, segundo análise do jornalista Tiago Queiro. Miguel Morgado questiona controle do Estado sobre a execução do PTRR. Miguel Morgado discute a capacidade do Estado em assegurar a execução do PTRR sem fraudes e corrupção, em comentário no podcast Linhas Direitas. Stone Terraces Vintage 2024. A excelência dos vinhos do Porto. O Stone Terraces Vintage 2024 representa uma nova era de vinhos do Porto, validando a previsão de Charles Symington de que os Porto Vintage nunca estiveram tão bons. Este vinho destaca-se pela sua qualidade excepcional e promete encantar os apreciadores. Não perca a oportunidade de se manter atualizado sobre as novidades do mundo dos vinhos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Hezbollah admite o uso de drones controlados por fibra óptica. De acordo com a Associated Press, o Hezbollah começou a utilizar drones deste tipo durante a recente ofensiva no sul do Líbano. Réu em caso de homicídio no Porto opta por não se pronunciar em tribunal. A vítima recebeu assistência do INEM no local e foi levada ao Hospital de Santo António, onde faleceu. Aumento de nascimentos em 3,7% no último ano. O número de nados vivos cresceu 3,7% no ano passado, refletindo uma queda na mortalidade infantil devido à redução dos óbitos infantis. Este aumento é um sinal positivo para a saúde pública e o bem-estar das crianças em Portugal. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Viseu recebe 9 propostas para a aquisição de 50 imóveis na OPA.
A oferta pública de aquisição, OPA, promovida pela Câmara Municipal de Viseu envolve um investimento aproximado de 12,5 milhões de euros, inserido na Estratégia Local de Habitação, ELH. Khamenei, Estados Unidos da América são a causa da insegurança no Golfo Pérsico. O líder iraniano Khamenei anunciou um novo capítulo no Golfo Pérsico, responsabilizando a presença militar dos Estados Unidos da América pela insegurança na região e reafirmando o compromisso de proteger o arsenal nuclear do Irão. A menina que deseja permanecer criança. Uma jovem que ainda acredita no Pai Natal e vive a magia dos livros expressa o desejo de nunca crescer. A mãe questiona se deve ajudar a filha a enfrentar a realidade. Hesitação vacinal, esclarecimentos e importância da informação. O médico Gustavo Tato Borges discute a hesitação em vacinas, abordando receios sobre a Covid-19 e a relevância de informações corretas para aumentar a confiança na vacinação. Incêndio na Amadora, moradores poderão retornar em breve. As causas do incêndio ainda estão a ser investigadas, conforme informou Luís Carvalho, comandante do Serviço Municipal da Proteção Civil. O incidente resultou em 12 feridos, incluindo 5 membros da PSP e dos bombeiros. Liberdade de imprensa global atinge menor nível em 25 anos. A pontuação média dos 180 países avaliados pela organização Repórteres Sem Fronteiras atingiu um recorde negativo nos últimos 25 anos. Portugal desceu 2 posições, enquanto a Noruega se destaca como o país com a melhor classificação. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Zurita Oliveira, a pioneira do rock em Portugal ainda pouco reconhecida. O livro, Quem tem medo de Zurita de Oliveira, explora a trajetória e o impacto da artista, questionando os processos de reconhecimento e o papel feminino na música de sua época. Aprendizagens essenciais, críticas e incertezas sobre o futuro. O debate em torno das aprendizagens essenciais levanta questões e críticas sobre a sua implementação e os próximos passos a seguir. A comunidade educativa expressa preocupações e sugestões, enquanto se aguarda uma definição clara sobre o futuro deste modelo. É fundamental acompanhar as atualizações e participar na discussão. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Turquia proíbe manifestações do Dia do Trabalhador na Praça Taksim. A Praça Taksim, símbolo das celebrações do 1º de maio desde 1977, foi alvo de proibição de protestos. Nobel da Paz 2026 conta com 287 nomeados, 51 a menos que em 2025. O Prémio Nobel da Paz será revelado a 9 de outubro e entregue a 10 de dezembro, como é habitual. Inundação na Estação da Trofa leva à necessidade de transbordo. Uma inundação na estação ferroviária da Trofa resultou na necessidade de transbordo. A origem do problema ainda é desconhecida. Sexta-feira com Carminho, Gypsy Kings e Sérgio Godinho em destaque. Nesta sexta-feira, o público poderá desfrutar de concertos de Carminho, Gypsy Kings e Sérgio Godinho, além de participar no evento Políticas à Parte e saborear pratos de cabrito, com a peça O Sicómoro em cena. Queda no número de praias com bandeira azul, total de 396 em 2023. Em 2023, Portugal conta com 8 praias a menos com bandeira azul em comparação a 2022, totalizando 396. As condições climáticas durante a época balnear afetaram a qualidade da água. A Praia de Mira é a única que mantém a distinção há 40 anos consecutivos. Cimeira Europeia sobre Habitação é anunciada por Costa. O primeiro-ministro António Costa destacou a importância de avançar nas negociações sobre habitação, afirmando que a situação atual é significativamente melhor do que há 7 anos. O foco agora é o trabalho a realizar nos próximos meses para garantir progressos nesta área crucial. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. IC2 com restrições até 12 de maio para a segurança dos peregrinos.
A Infraestruturas de Portugal solicita que sejam seguidas as normas de trânsito e que os viajantes adotem comportamentos seguros durante o trajeto até ao santuário. IEL critica centrais sindicais e lamenta nova greve geral. Enquanto essa mentalidade persistir, qualquer ação, mesmo positiva, será contestada com greves e resistência. Ariana Sarvit e a loucura que nos definem, perder o juízo. Perder o juízo, da autora argentina Ariana Sarvit, solidifica sua posição como uma das narradoras mais provocativas da literatura hispânica contemporânea. Acidente de viação resulta em uma vítima fatal em Torre de Moncorvo. No local do acidente, foram mobilizados 27 operacionais, com o apoio de 6 veículos e um helicóptero do INEM. Suspeito do ataque em Londres é identificado e detido. Na quarta-feira, foi detido um homem suspeito de ter esfaqueado 2 homens judeus em Londres. Governador de Sinaloa é acusado de ligação com cartel pelos Estados Unidos da América. Rocha Moya ocupa a posição de governador de Sinaloa desde 2021. Esta acusação levanta sérias questões sobre a corrupção e a relação entre autoridades e organizações criminosas. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Conferência aponta 3 direções para eliminar combustíveis fósseis da economia. A ministra do Ambiente da Colômbia afirmou que outra democracia ambiental é possível. Um novo fórum, promovido pela Irlanda e Tuvalu, está agendado para o próximo ano, com foco na transição do petróleo, gás e carvão. ISCTE manifesta apoio a aluno iraquiano agredido em Lisboa. O ISCTE, instituição onde o estudante de psicologia está matriculado, expressa solidariedade e oferece apoio ao jovem após o incidente. Júri da Bienal de Veneza renuncia após a exclusão de Rússia e Israel. A Bienal de Veneza, reconhecida como o evento mais relevante no universo da arte, enfrenta uma crise com a demissão do júri. A decisão de excluir a Rússia e Israel gerou controvérsia e levou à saída dos membros do júri. Este evento, que atrai a atenção global, agora se vê envolto em debates sobre inclusão e diversidade. Não perca as atualizações sobre este assunto e considere subscrever o nosso canal para mais notícias relevantes. CGTP não descarta nova greve geral no 1º de maio. No dia 1º de maio, a CGTP realizará um desfile em Lisboa, com início às 14h30, entre o Martim Muniz e a Alameda de Afonso Henriques, onde será promovido um comício sindical. Defesa de Cole Thomas Allen aceita prisão preventiva. O advogado de Cole Thomas Allen não questionou a decisão de prisão preventiva do seu cliente. Governo considera reforma laboral como perdida. A nova lei do trabalho enfrenta dificuldades, com a ministra a afirmar a sua importância, enquanto o líder da oposição, Montenegro, minimiza as consequências de um eventual chumbo. A UGT mantém a sua posição, o PS não altera a sua postura e o Chega não inspira confiança. Jovens são condenados pela morte de homem suspeito de pedofilia. Alexander Cashford, com histórico criminal por perseguição e infrações de trânsito, foi assassinado por jovens que o consideravam pedófilo. Chega, Madeira criticado por declarações sobre Centro Islâmico. Francisco Gomes descreveu o CCIM como uma organização maligna, acusando-a de parasitar e colonizar. Montenegro promete 80 milhões em apoios à agricultura e faz comparação com Cavaco. O primeiro-ministro assegura que o governo está atento ao aumento do custo de vida e anuncia medidas com moderação e sentido de responsabilidade. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Roubo a ourives em Ourém envolve agressão e arma de fogo. Alexandre Faria, presidente da Junta de Freguesia, revelou que o ourives foi seguido após vendas no mercado de Ourém e agredido em sua residência. Ministro das Finanças apresenta relatório de progresso em Bruxelas. Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, revelou o relatório anual sobre o cumprimento das regras orçamentais europeias.
Estudante pode ser condenado a até 2 anos de prisão por lamber dispensador. Didier Gaspard Owen Maximilian está sob risco de pena de prisão que pode chegar a 2 anos devido a um incidente envolvendo um dispensador. O caso levanta questões sobre a responsabilidade e as consequências de atos considerados impróprios. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Pacto para a Saúde. Adalberto convoca microequipa e inicia audições. O coordenador do Pacto para a Saúde terá um mandato de quase um ano, até março, para alcançar consensos. Montenegro destaca a importância da empatia diante do custo de vida. O líder político afirma que é preciso enfrentar os desafios atuais com resiliência e determinação. Desafios do Chega e sucessão no PS em debate na Viti Souazi. Na Viti Souazi, discutiu-se a exigência do Chega para a aprovação do pacote laboral, os discursos do 25 de abril e os possíveis sucessores de José Luís Carneiro no PS. A conversa abordou a pressão sobre o partido e as expectativas em torno da liderança futura. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Adalberto Campos Fernandes confia em consensos no Pacto da Saúde. Designado por Seguro para liderar o Pacto na Saúde, Adalberto Campos Fernandes acredita na possibilidade de alcançar acordos. No entanto, alerta que, na ausência de consenso, a legislação laboral poderá permanecer inalterada. Governo mantém compromisso com regras europeias e evita déficit. Apesar das dificuldades, como as tempestades e a guerra no Irão, o governo ajustou a previsão de excedente de 0,1% no OE 2026 para um saldo nulo. Montenegro assegura construção de autoestradas no Alentejo. O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que as obras de requalificação e alargamento de estradas no Alentejo continuarão, além dos projetos de novas autoestradas. Montenegro destacou que estas iniciativas visam melhorar a infraestrutura da região. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. CICDR, queixas de discriminação racial diminuem. A comissão responsável pelo combate ao racismo não impõe sanções há 2 anos. Em 2026, foram registadas apenas 9 queixas, levando a Presidente a alertar que a inação regulatória afasta as vítimas. DECO denuncia abusos por parte das seguradoras. Após quase 200 mil sinistros relacionados com as depressões Christine, Leonardo e Marta, a DECO alerta para a lentidão nas peritagens, retenção de relatórios e compensações insuficientes em relação aos danos. Desfile do Dia da Vitória em Moscovo sem tanques devido a receios de ataque ucraniano. Pela primeira vez em 2 décadas, o desfile militar em Moscovo não contará com veículos blindados, tanques ou artilharia pesada, devido ao temor de um ataque da Ucrânia. Esta decisão reflete as tensões atuais entre os 2 países. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Decisão do Tribunal Europeu traz esperança à Liga e clubes sobre acordo de 2020. O Tribunal de Justiça da União Europeia avaliou que o acordo de não contratação de 2020 pode ser compatível com a legislação comunitária, embora a Autoridade da Concorrência mantenha uma postura crítica sobre a questão. Nuno Correia da Silva apresenta candidatura à presidência do CDS. Nuno Correia da Silva, Conselheiro Nacional, divulga a moção Liberdade em Movimento e alerta que o CDS não deve sacrificar as suas ideias para permanecer na Aliança Democrática. Governo mantém compromisso com regras europeias e evita déficit. Em meio a crises, o governo ajusta a previsão de excedente para saldo nulo no OE 2026. Apesar das dificuldades, reafirma o cumprimento das normas da União Europeia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nuno Correia da Silva candidata-se à liderança do CDS com moção inovadora. Nuno Correia da Silva, Conselheiro Nacional, apresenta a moção Liberdade em Movimento e alerta que o CDS não deve comprometer suas ideias para manter-se na Aliança Democrática. Carneiro critica Montenegro por falta de sensibilidade em relação ao custo de vida.
O líder do PS, José Luís Carneiro, discute o aumento do custo de vida e o PTRR na reunião da Comissão Política, acusando Montenegro de estar desligado da realidade e de não demonstrar sensibilidade face às dificuldades enfrentadas pelos cidadãos. Arbitragem de Anthony Taylor recebe nota positiva após jogo entre Braga e SCF. Pedro Henriques atribui nota 6 à atuação do árbitro, destacando a decisão correta no penalti a favor do Braga, com bom suporte do VAR. CCB homenageia centenário de Miles Davis e John Coltrane. Entre 8 e 10 de maio, o Centro Cultural de Belém realiza 3 dias de concertos em tributo a 2 ícones do jazz, nascidos em 1926. Britney Spears enfrenta acusações de condução sob influência de substâncias. A artista pode negociar um acordo judicial para evitar a prisão. Aterrou em Caracas o primeiro voo direto entre Estados Unidos da América e Venezuela em 7 anos. Desde 2019, não havia voos comerciais entre os Estados Unidos e a Venezuela, devido à ruptura diplomática. FIFA confirma participação do Irão no Mundial 2026 com jogos nos Estados Unidos da América. Gianni Infantino discursou em Vancouver durante o Congresso da FIFA, após o pedido de Teherão para jogar no México e as preocupações de Trump sobre a segurança dos atletas iranianos. Estados Unidos da América criticam flotilha humanitária para Gaza após apreensão por Israel. Os Estados Unidos consideram a flotilha, Global Sumud, uma ação apoiada pelo Hamas e prejudicial. A IMA inicia inquérito após investigações da PJ em Ponta Delgada. A Polícia Judiciária, PJ, investiga suspeitas de atos ilícitos por parte de funcionários públicos. FC Porto penalizado em 10.200 euros por irregularidades no clássico contra o Sporting. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou a SAD do FC Porto em 10.200 euros devido a infrações nas regras do sistema multibolas, durante o clássico contra o Sporting. A decisão foi tomada após a análise das condutas da equipa portista, que foram consideradas em desacordo com as normas estabelecidas. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações.